Sr. Presidente, João Neves, eu peço-lhe imensa desculpa, fazer-lhe um convite para estar à chuva. Bom, isto é um Presidente a tempo inteiro. Faça chuva, faça sol. Boa tarde. São os ossos do ofício. Muito boa tarde. Sr. Presidente, já é um homem conhecido de Santarém, já é um homem conhecido, muito conhecido, com provas dadas. Penso que será também uma pessoa com uma paixão especial por Almoster. Eu pediria-lhe aqui que, se pudesse começar esta conversa, de facto aqui com uma caracterização, para quem não conhece, de Almoster. Está bem, se me permite, eu começava por agradecer à direção do Centro Vilanovense pelo facto de ter-se lembrado desta iniciativa, agradecer à Rádio Pernos por estar presente. Permita-me que saúde todos os nossos ouvintes com um carinho muito especial para os almosteirenses. Enfim, vou tentar então caracterizar ou defender um bocadinho aqui a nossa freguesia de Almoster. A nossa freguesia de Almoster é uma freguesia que tem um passado muito longínquo. Infelizmente para nós já não chegámos a tempo, ou quando começámos a pensar nestas coisas a sério, de fazer a recuperação do castro. Nós temos vários registros sobre um castro que existiu em Almoster, no local onde é hoje a Pedreira. Desse tempo, pouco mais nos resta neste momento do que o nome da rua. O nome da rua, que já foi por proposta do Executivo anterior, portanto, em que foi aprovado o nome da rua em referência e homenagem ao castro. Posteriormente a isso, foi construído em Almoster, como é conhecido, um convento, tomou as proporções do mosteiro de Santa Maria de Almoster, espaço esse do qual também se perdeu muita coisa. Felizmente para todos nós ainda se mantém o convento, mantém-se os antigos dormitórios, que é atualmente o edifício da Junta, mantém-se o espaço que era destinado à cozinha, perdeu-se o espaço do hospital. Portanto, perderam-se alguns espaços, mas temos ali a referência, temos ali a história, portanto, e um convento do século XIII é sempre digno de registro e é de facto uma mais-valia para a nossa freguesia. Pode ser visitado este espaço? Este espaço pode ser visitado. Nós neste momento, aliás, este espaço, para além de permitir as visitas, que carecem, como vem na agenda cultural da Câmara, de marcação prévia neste momento, é um espaço onde existem celebrações, portanto, existe missa todos os domingos, existe missa, existe catequese. Portanto, é um espaço que nós temos procurado acarinhar e preservar. Permita-me só uma nota aqui em relação a este espaço. É menos visível, a pessoa tem que entrar. Temos uns claustros internos, portanto, uns claustros interiores muito bonitos, onde, em frente à Casa do Capítulo, um pouco em frente à Casa do Capítulo, podemos também verificar a presença de uma campa da mãe do Dom António Prior do Crato, cuja estátua foi colocada no Jardim da Liberdade recentemente. Eu fiz uma referência a isso em relação, portanto, na Assembleia Municipal. Curiosamente, por um lado, estranhamente por outro, acabei por dar uma novidade a muita gente que não sabia, e eu acho que é um bocadinho um dos problemas que nós temos, é que nós não sabemos vender, entre aspas, a nossa marca, anunciar as coisas boas que temos. Repare, continuando ainda a falar de Almoster e de grandes referências, foi em Almoster em 1834 que aconteceu a batalha mais sangrenta da Guerra Civil.
como qualquer guerra, é sempre mau, enfim, ficam-nos as recordações, mas esta guerra entre o Dom Pedro e Dom Miguel, que esta batalha que aconteceu e que ficou conhecida como a Batalha de Almoster, aconteceu na nossa freguesia e deixou algumas particularidades. Nós temos perto do local da batalha, de onde aconteceu a batalha, que é em Santa Maria, portanto na zona do Casal de Charneca, temos lá uma igreja muito antiga, naturalmente, que teve a particularidade, e muito pouca gente sabe disso, teve a particularidade de servir de hospital de campanha para ambos os lados. Isto é um dado curioso, é um dado engraçado, mas não deixa de ser uma referência interessante. Deixe-me dar uma outra nota, já só mais 2 destaques. Temos aqui outras situações a referir, mas 2 destaques que também não... Enfim, vou aproveitar um pouco ao jeito do roteiro para permitir o conhecimento das pessoas, que é, na freguesia de Almoster existe o único campo de cricket da zona centro. Portanto, muita gente não sabe, mas é aqui que existe, no lugar de albergaria, o único campo de cricket da zona centro. O ano passado, por altura dos jogos deles, tivemos a oportunidade de receber em Almoster a seleção sul-africana. Vieram acompanhados do Ministro e do Secretário de Estado, que eu tive a honra de cumprimentar e fazer, portanto, as honras da casa, e ficaram de facto fascinados com este nosso pedacinho que está por descobrir. Uma outra nota, também temos na freguesia de Almoster, para além de outras coisas, um laboratório de análises de veterinária que tem valências únicas na Península Ibérica. Portanto, é com frequência que nós recebemos japoneses, americanos, ingleses, que vêm se socorrer das análises que são feitas neste nosso espaço, que é um espaço que emprega 33 pessoas, a grosso modo. Portanto, são questões únicas. Muito mais recentemente temos a questão também, que também é uma nota, tem sido sempre uma nota dominante para nós, que tem a ver com as questões ambientais. Também é na freguesia de Almoster que temos sediado a empresa, passa a expressão da publicidade, Ambiponto, que trata dessas questões dos resíduos. Portanto, foi inaugurada em janeiro, dia 26 de janeiro do ano passado, portanto, em perfeito contraciclo, com investimento de €500 mil. Portanto, são dados que fazem acreditar que Almoster foi uma grande terra. Noutros tempos era de facto das principais freguesias rurais do nosso concelho, e eu acho que está no caminho da recuperação. Eu acho que é um local que para apostar. De qualquer forma, como já aqui falámos, existem diversas marcas do nosso passado, algumas que sobrevivem fisicamente, outras apenas em documentos. Há aqui também uma acusação que tem sido ignorados pelas entidades oficiais, uma situação que não se compadece em termos atuais, até porque existe uma atenção agora dos principais responsáveis. Enfim, nós queremos sempre mais, isso é verdade. A organização de qualquer espaço, quando dizem que pertencem à Direção-Geral dos Edifícios, que ficam em Lisboa, que acabam por colocar aquilo que para nós é uma grande prioridade, colocado em termos nacionais e de outras prioridades, naturalmente que é reajustado e não lhe é dada a prioridade a par e passo, como nós gostaríamos, como nós achamos que merecia, e em bom rigor como até devia ser. Portanto, quem está longe, à partida, por vezes não é por mal, mas padece sempre desta dificuldade. O distanciamento não ajuda. Posso dizer que sem obrigação nenhuma, obrigação formal, apenas no meu entendimento, com uma obrigação moral,
os pequenos reparos, os pequenos arranjos, a conservação do próprio mosteiro, do próprio convento de Santa Maria de Almoster, tem sido sempre feito pela Junta e continua a ser feito. Nós, um pouco também em relação a esse distanciamento, posso lhe dizer que nós, nos claustros interiores do convento, nós tínhamos uma parreira, existem fotografias, existe registro disso, uma parreira enorme, uma parreira muito grande, mandada plantar em 1686 pela abadesa Brites de Mendonça, que durou até aos nossos dias. Por volta do ano de 1944, com a passagem daquele espaço para a utilização da Fonte Boa e, portanto, e do gado caprino e por aí fora, houve alguma preocupação por parte da população e procuraram requerer a classificação dessa cepa. Era uma cepa, de acordo com os registros, que não é, cuja dimensão não permitia que dois homens a abraçassem. E de facto veio a classificação de interesse nacional 10 anos depois, em 1954, só que a parreira já tinha morrido entretanto. Portanto, é um pouco este desfazamento que por vezes nos entristece um bocadinho, porque a atuação devia ser mais presente, devia ser mais ativa, devia ser mais proativa, e nem sempre conseguimos isso. A seguinte frase foi lida por mim num site aqui de Almoster, que tem a ver e que diz o seguinte: os habitantes de Almoster são os melhores embaixadores e defensores do património da nossa freguesia. É isto mesmo? Eu acho que sim, embora, Paulo, não me leva a mal, eu, apesar de tudo, acho essa afirmação um bocadinho redutora. Nós temos tido a felicidade de ter pessoas que não são de Almoster, não conheciam Almoster, e vêm a Almoster e transformam-se, de facto, em verdadeiros embaixadores de Almoster. Em relação, posso pegar numa nota que já referi há bocado, em relação ao campo de cricket, os donos do campo de cricket, aquilo é um espaço particular, um espaço privado, que está, apesar de tudo, disponível para utilização pública, não tem nada a ver com Almoster. Os senhores não são de Almoster, e eu tive curiosidade em saber, então, mas porquê é que vieram parar a Almoster? Vocês não têm nada a ver com Almoster, portanto não têm pais, não têm avós, nem nunca, enfim, só tinham ouvido falar de Almoster lá muito longe, até porque são pessoas provenientes da África do Sul. Porquê é que vieram para Almoster? Meu Deus do céu, então a zona centro é tão grande. Houve aí com certeza alguma coisa, algum clique. E aquilo que me foi dito e que me foi contado por essas pessoas e que achei pertinente, e cá está a força, eu diria quase que a força misteriosa que esta freguesia tem, é que essas pessoas vieram fazer o campo aqui, vieram instalar aqui sem condições, contra ventos e marés, por uma razão, porque existe nos registros, nomeadamente ao nível da África do Sul e de Inglaterra, que por altura da guerra com os franceses, da invasão francesa, o general Wellington passou por Almoster e esteve em Almoster. Isto foi o que fez a diferença para virem portanto, fazer um campo de um desporto que é tipicamente inglês em Almoster. Teve a ver com isso. Os ingleses vêm pessoas de Inglaterra fazer a prática não deixam de visitar portanto, todo o espaço envolvente de Almoster, nomeadamente o convento. Ora, muito bem, quando falamos em Almoster, falamos também de fontes, nascentes, os fornos de cal, azenhas e moinhos de vento, são riquezas que fazem parte do património de Almoster. É verdade. E riqueza grande, enorme. E aqui, antes de falar nessa riqueza, eu deixava desde logo um lamento. Eu tenho feito várias vezes, porque Almoster é uma terra extremamente rica em água. Aliás, se nós tivermos um pedacinho de atenção, seja em Almoster ou em qualquer outro lugar, os antigos
os que nos antecederam fixavam-se, faziam castelos, faziam fortalezas, faziam núcleos habitacionais, precisamente onde existia água e onde a água raramente escasseava, porque era de facto um bem muito importante, muito estratégico, e classificavam-no como tal. Nós, com as questões das modernidades, atravessámos um período em que se calhar nos esquecemos disso. Mas o que é facto é que cada vez mais se começa a ouvir dizer, ao nível da pegada ecológica, que hoje em dia a água volta a estar a ter o seu lugar na importância que ela tem, porque é um bem essencial. Nós sem água não conseguimos de facto sobreviver, e a partir daí as pessoas começaram a virar-se um bocadinho para a água. Infelizmente em Almoster passaram os anos, passaram os séculos, e nós nunca tivemos a capacidade de valorizar a água que temos, as fontes que temos. Nós temos fontes bonitas, temos, permita-me só ao nível das fontes deixar uma curiosidade numa fonte que temos em Santa Maria, do Casal da Charneca, que é conhecido, o nome dela, ele terá com certeza outro nome, mas o nome pela qual é conhecida por todos nós é Fonte Santa. E é Fonte Santa porquê? Porque aquela água que é gelada, uma água geladíssima, desde sempre foi utilizada para as mães lavarem a roupa das crianças, para dar banho às crianças que tinham problemas de pele. E nós, pronto, no tempo não tinha identificação. Portanto, aquilo que era utilizado, há um problema de pele, a que lhe chamam psoríase, portanto, que é uma escamação da pele, não sei, aquela água tem um poder curativo. Tem um poder especial. Mas ainda hoje? Ainda hoje há pessoas que vão buscar água ali para utilizar essas mesinhas, enfim. Hoje em dia com as farmácias, com os avanços todos da medicina já temos muitos céticos em relação a essas situações, mas o que é facto é que as pessoas vão lá buscar água para continuar a proceder nessa linha. Ora, portanto, fontes e nascentes que nós recomendamos para poderem ser vistas aqui na freguesia de Almoster. Portanto, toda a população, todo o Ribatejo e de quem está a ouvir esta conversa pode passar por cá. São locais que estão devidamente assinalados. Ao nível da sinalização, ainda não temos a sinalização remota tal como gostaríamos. Portanto, esse é um projeto que nós temos em mãos. Portanto, é um objetivo muito, muito claro. Estava-me a perguntar se era uma prioridade. Naturalmente está na senda das prioridades, não tendo sido até aqui, infelizmente para nós, a primeira prioridade, nem a segunda, nem a terceira, porque houve aí um conjunto de situações que nós achámos que eram mais prioritárias, tinha a ver com equipamentos básicos e que não dava para esperar mais tempo. Sr. Presidente, falando agora, já vimos e já percebemos, de facto, a riqueza histórico-cultural desta freguesia. Em termos gastronómicos, para além dos arrepiados de Almoster, que fazem arrepiar, não é? Chamam isso um mimo com amêndoas por trunfo. Para além dos arrepiados de Almoster, qual é a riqueza gastronómica desta região? Bom, neste caso, nesta freguesia. Nós em Almoster, portanto, em Almoster come-se bem. Em Almoster come-se bem e dá-nos, e para nós é de facto um privilégio comer-se bem em qualquer um dos restaurantes que nós temos. Come-se bem e as pessoas fazem questão de receber bem. Naturalmente que os doces, se calhar por serem doces, e o que é doce nunca amargou, como diz o povo, ficam-nos mais, portanto, dão-nos um gosto especial. A questão dos arrepiados, de facto, é o mais conhecido, é a nossa imagem de marca, mas, paralelamente a isso, nós temos, ao nível da doçaria conventual, temos os esquecidos, que são uns bolos que se encontram também noutros sítios, temos a sopa dourada, temos os charniqueiros, portanto,
aqui com uma pequena ressalva, sopa dourada e charniqueiros que são feitos à base das gemas, esses de facto são muito inimigos do colesterol e dos diabetes. Esses são complicados, são de facto deliciosos, são muito doces, para ser consumidos com muita moderação. Com muita moderação, mas vale a pena provar, porque de facto são registros que os nossos antepassados nos deixaram. E nós o mínimo que podemos fazer é perceber se eles tinham ou não razão para nos deixarem tão doce experiência, digamos assim. Sr. Presidente, neste primeiro ano fez aquilo que se propôs a si próprio fazer? Sei que à partida, e por conhecimento próprio, é uma pessoa muito exigente consigo e com os seus projetos, com aquilo que defende, com aquilo que de facto se mete. É quase um desafio conseguir levar no rumo que pretende. Tem conseguido fazer isso durante este primeiro ano de mandato? É assim, tenho feito algumas coisas, enfim, não é de agora. Eu por vezes em jeito de graça costumo dizer, assim, nos meios até mais pequenos, que é uma característica que eu tenho desde sempre. Eu, quando era mais miúdo, tive sempre o privilégio, por parte dos meus pais, dos meus avós, dos meus amigos mais chegados, era com frequência, eu era apelidado de ser um chato de primeira apanha. Era sempre chato. Esta coisa dos cabelos brancos, da experiência, que também dá algum estatuto, e neste momento eu tenho o privilégio de raramente ouvir dizer que sou chato. O que dizem em substituição disso é que eu sou de facto uma pessoa muito persistente e trabalhador. Ou seja, o objetivo é definido e vamos atrás do objetivo, vamos correr atrás do objetivo. Umas vezes dá mais trabalho, outras vezes nem tanto, mas se não tivesse trabalho também não tinha grande piada. Um dos objetivos, enfim, as coisas confundem-se um bocadinho com o mandato que veio de trás e com este inicial, mas posso dizer que há algumas questões que são que eu acho que devem alegrar, devem fazer parte dos momentos alegres de qualquer pessoa de Almester e também do Conselho, porque ao fim e ao cabo estamos a falar de equipamentos e se Almester conseguir ter algum equipamento, o facto de Almester ter um campo de cricket na sua freguesia, o Conselho fica mais rico, portanto, e esta é sempre a nossa perspectiva. Defendemos portanto, o nosso pedacinho, puxamos para o nosso pedacinho, mas sempre com uma visão também de conjunto. E uma das coisas que nós andávamos atrás levou qualquer coisa como 11 meses a tratar em termos de aspectos burocráticos, administrativos, complicados e aborrecidos, foi que este Executivo já conseguiu finalizar e fechar e fazer a escritura pública da compra de um espaço que será o futuro posto médico, a futura extensão de saúde. Portanto, a atual não está em grandes condições, está, portanto, num espaço muito exíguo. Os proprietários reclamam portanto, o espaço para eles, e nós estávamos aqui com uma situação muito complicada a esse nível, e ouvimos a RH Tejo no sentido de ARS, no sentido de saber se aquele espaço tinha ou não tinha as condições, e a Junta, apesar de ser contra ventos e marés, nesta altura em que não há dinheiro para nada, pronto, mas tivemos essa capacidade. O espaço neste momento
está comprado, está em nome da Junta, é património da Junta, é património de todos os almosterenses, cada um tem um bocadinho ali. Pronto, agora o espaço já está, vamos às obras, vamos ter que arregaçar as mangas, logo que estejam ultimadas as questões que estou a tratar neste momento, que é da passagem dos contratos da água e da luz para o nome da Junta de Freguesia. Vamos pôr mãos à obra e começar a fazer obras dentro destas dificuldades todas que nós temos. Entretanto, e alterar também as prioridades e as coisas que nós pretendíamos fazer, veio ao de cima, que era uma situação mais ou menos expectável, e que teve a ver com o problema da falta de crianças nas escolas da nossa freguesia, e que de facto foi um processo que, em termos de Junta de Freguesia, anda a ser tratado e trabalhado desde, grosso modo, dezembro, com maior insistência a partir de fevereiro para cá, pronto, conseguimos levar a bom porto essa nossa intenção, porque Almoster tem qualquer coisa como 111 crianças em idade escolar até ao primeiro ciclo. Mas muitas das nossas crianças foram para fora, para Rio Maior, para a Zambuja, para o Cartacho, e a Junta pôs os pés ao caminho no sentido de recuperar alguns para conseguir manter portanto, os vários espaços abertos, até que um dia finalmente nós consigamos arranjar um equipamento que permita acomodar com uma dignidade semelhante aos outros espaços do Concelho todas as nossas crianças. Portanto, aqui se me permite só uma referência muito especial aos pais. Os pais empenharam-se no processo. A Junta só tem que agradecer aos pais esses que já tinham crianças em São João da Ribeira há 2-3 anos, por exemplo, e que tiveram a coragem, a ousadia de responder ao apelo que a Junta fez e trazer de novo as suas crianças para a nossa freguesia. É importante, isto é um sinal inequívoco que a nossa freguesia está a pouco e pouco a recuperar a sua dignidade, o seu amor próprio, e para nós é fundamental. Se nós olharmos para os censos e verificarmos que entre os censos de 2001 e 2011 praticamente não perdemos população, se olharmos que temos aqui o nó do autoestrada, que apesar de se chamar nó do Cartacho, está dentro da freguesia de Almoster, que está a ser construído o Parque Industrial do Cartacho ali ao lado, temos o Parque Industrial de Santarém a caminho. Não há dúvida nenhuma. Há muito potencial de crescimento. Quer queiram, quer não, o futuro passa por Almoster. Sr. Presidente, muito obrigado. Ficamos a conhecer um pouco mais desta história de Almoster.